louvar o Senhor, não deixamos de glorificar o seu santo nome, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Que todos nós possamos fazer a vontade do nosso Deus. Queridos, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre a palavra de Deus. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem crido realmente na palavra de Deus? Então, se você realmente tem crido, se realmente você tem vivido essa palavra, que é muito difícil viver o que está escrito aqui, praticar mais difícil ainda. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza, que todos aqueles que praticam a palavra de Deus, todos aqueles que valorizam a palavra de Deus, são tremendamente abençoados por Deus. Você tem que ser crente bereano. O crente bereano está em Atos 17, você pode ler. Que Paulo pregava e eles iam lá examinar as escrituras para ver se realmente tudo aquilo que Paulo pregava, ou os apóstolos pregavam, realmente condizia com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdadeira, ela é a nossa regra de fé para a nossa vida espiritual. E nós temos que crer, nós temos que crer que essa palavra ela foi escrita, foi inspirada. Deus usou pessoas inspiradas por Ele para trazer até nós hoje o conhecimento. Então, se hoje nós temos a palavra, nós temos o conhecimento de Deus, para nós tem que ser o suficiente. Não pode haver intermediário entre você e a palavra. Eu vejo hoje a igreja caminhando por um caminho que está desagradando muito a Deus. Eu quero também falar isso que também aconteceu quando o apóstolo Paulo estava ensinando os Gálatas. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gálatas 1 e nós vamos expor essa palavra nessa tarde para Deus nos alimentar. Porque hoje eu vejo uma igreja muito mística. Eu vejo hoje uma igreja muito idólatra. As pessoas estão pegando objetos, estão fazendo rituais que não há mais necessidade de fazer. Porque nós temos o nosso Salvador, o nosso mediador, nosso Senhor Jesus Cristo para nos abençoar. Ele é o Filho de Deus. Então nós não precisamos mais de nada, de objeto, de pessoas, fazer rituais. Não precisamos mais disso. Paulo enfrentou esse problema e vamos ver que o Espírito Santo quer nos ensinar ainda mais nessa tarde através dessa palavra. Aqui em Gálatas 1, esse texto tem 2000 anos. Paulo escreveu essa carta quando ele estava ali na região da Macedônia, no ano 53 a 54, depois de Cristo. Paulo se vê na necessidade de escrever para os irmãos que estavam lá. Ele já tinha colocado o ensino, ele já tinha ensinado, ele já tinha visitado. Os obreiros que estavam lá também já tinha ensinado aquela comunidade. Uma comunidade pagã, mas que tinha muitas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, passaram a ser cristão, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo enfrentou também esse problema porque os próprios judeus, os seus irmãos judeus, estavam criticando aquilo que Paulo estava ensinando. E Paulo aqui se vê na necessidade de defender a palavra que Deus inspirou a ele. Paulo teve muitos problemas com os judeus, com os gnósticos, tudo para quê? Para distorcer a palavra de Deus. Por isso que eu falei no começo do culto, você tem que crer no que já está escrito. Amém. E você tem que defender a palavra naquilo que já foi revelado. A palavra hoje ela não pode mais ser revelada, ela já foi revelada e tem 66 livros para a gente se deleitar e ser edificado por Deus. Por isso que Paulo vai defender a sua autoridade espiritual. Todo pastor tem que defender a sua autoridade espiritual, naquilo que ele crê, naquilo que ele prega, com autoridade, defender aquilo que Deus nos chamou
para uma grande obra e um grande propósito. E não é somente o pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa ou os obreiros, não. É toda pessoa que serve a Deus, é toda pessoa que já se converteu. Ela tem que ter esse discernimento que a palavra é o suficiente para nós. Que nós não precisamos mais de objetos para Deus operar. Ele já fez o sacrifício maior. E Pedro diz que foi um sacrifício muito superior. Foi maior que o ouro refinado. Não foi qualquer sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário para que nós nos afastemos da palavra do que está escrito no livro sagrado. Por isso que Paulo começa a sua carta ensinando, exortando essa igreja, o seu ministério, aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, e dizendo que não foi qualquer pessoa que chamou ele, porque não é qualquer pessoa que te chama. É o próprio Deus que te chama para te ser testemunha dele nessa terra. Aleluia, Deus. Ele começa a carta aos Gálatas, que é a saudação do capítulo do versículo 1 ao 5, que diz assim, versículo 1: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. Paulo está falando que o ministério dele, que quem chamou ele não foi homens, nem por meio de pessoa alguma, Paulo está dizendo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Versículo 2: E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados lá na cruz do Calvário, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Pai, a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém. A fim de nos resgatar de quê? De tudo aquilo que a gente vivia lá no passado, a idolatria que a gente fazia, as coisas que a gente praticava que não agradava ao Senhor. Agora não, nós conhecemos a palavra, nós temos que ter atitudes espirituais e carnais diante de Deus para fazer a sua vontade. E Paulo vai dizer no versículo 6 que ele admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela sua graça, Cristo, para seguir outro evangelho. Paulo está aqui entristecido. Paulo aqui está admirado de ver pessoas que receberam o seu ensino, de ver pessoas que viram Paulo ser tremendamente usado por Deus. E essas pessoas agora estavam abandonando o ensino do apóstolo. Aquele ensino que ele não recebeu de homem, mas ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Deus. E hoje nós temos esse ensino. E hoje nós temos essa palavra. Então só basta a gente ler, só basta a gente crer que Deus existe para Ele fazer grandes coisas na nossa vida. Não podemos, ele diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, porque tem pessoas que abandonam tão rapidamente a palavra. Verdade. As pessoas se afastam da igreja tão rapidamente por causa das coisas que o mundo oferece, por causa da facilidade, até mesmo dentro da religião que hoje oferece. É uma geração de crentes interesseiros, não de crentes convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Ei, querido, ei, querida, não abandone a palavra, não abandone a igreja, não abandone o ministério que Deus colocou na tua mão. Amém, Jesus. Ele vai falar no versículo 7 que na realidade não é o Evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que ele escreveu hoje, parece que saiu hoje no jornal essa palavra. Porque muitos hoje estão seguindo doutrina de homens. Pessoas místicas que estão usando objetos sagrados, estão fazendo coisas que não é para fazer, que não tem autoridade espiritual para fazer aquilo. Porque Deus deixou as pessoas certas para ensinar, para evangelizar, para orar, para que as pessoas venham ser libertas dos espíritos imundos que tem muito nessa terra. Então nós temos a palavra de Deus e muitas pessoas estão distorcendo, estão pervertendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar no versículo 8: ainda que um de nós, ou um anjo do céu que fica lá perto de Deus, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema ou amaldiçoado. Porque isso é muito sério. Porque você tem que crer na palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos sara, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos exorta. Então não seja um crente místico. Ontem à noite uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, você pode me arrumar um pouco de óleo? Eu perguntei, ela perguntou se eu tinha aqui na igreja óleo ungido. Eu falei: olha, nós temos aí, mas nós usamos só se for preciso usar, porque nós não precisamos mais de óleo. Mas quem tem autoridade de usar, biblicamente, está em Tiago 5, somente o bispo, o presbítero ou o pastor. Isso se ele quiser usar numa oração, se a pessoa estiver enferma. Nós não precisamos do óleo. Nós não precisamos de nenhum objeto. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E você tem que crer nisso. Eu perguntei: para que você quer o óleo, minha filha? Por que você quer o óleo que eu lhe dei? Ela falou: não, pastor, porque é pessoas que não conhecem a palavra. Eu teve que explicar para ela, mandar um estudo para ela, para ver se ela entendia a palavra. Por quê? Porque tem muitos ministérios aí que não estão ensinando o povo de Deus. A maioria das pessoas que estão na frente de obra não fizeram nenhum curso teológico e nunca leram toda a Bíblia. Estão na igreja por status social. A verdade é essa. Então as pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento. Eu peguei e falei para ela perguntou: não, pastor, eu quero porque a minha filha ganhou uma grande bênção, uma casa, ela vai se mudar. E ela me pediu se o senhor tinha, porque o senhor é pastor. E como eu tenho uma intimidade com o senhor, eu pedi para o senhor. Porque a filha dela pediu para ungir a casa dela todinha de óleo. Aí eu percebi que realmente nem a filha dela, onde ela congrega, ela tem um ensino, o conhecimento do seu pastor. Porque todo pastor sério, todo pastor que estuda, que Deus chama, porque é Deus que chama, não é um homem. Se é o homem que chama, aquele ministério não vai para frente. Porque o pastor, para ser pastor, é um chamado muito difícil. Porque o pastor tem que ensinar, o pastor tem que visitar, o pastor tem que exortar, o pastor tem que fazer a sua parte nessa terra. Eu perguntei para ela: minha irmã, a sua filha não precisa de óleo. Eu peguei e mandei um estudo para ela, mandei a palavra para ela. E pelo jeito ela só mandou um amém, parece que ela não gostou muito do que eu falei para ela. Mas a gente vê o quanto as pessoas são enganadas. Porque não querem aprender a palavra, não querem crer no que já está escrito. Então a mesma coisa se repete. A mesma coisa se repete em nossos dias. As pessoas querendo pegar objetos, querendo fazer rituais que não precisam mais. Você não precisa de chave nenhuma.
Você não precisa de chave nenhuma, isso é coisa do homem. Eu vi uma moça aqui na internet, deixa eu pegar aqui para mostrar. Eu vi uma moça bonita, uma moça que falta o conhecimento para ela só. Ela tem um chamado. Muitas pessoas são inocentes, elas pensam só porque as pessoas fazem, elas acham bonito e querem fazer e pensam que é bíblico e não é bíblico. Eu vi esses dias no Facebook, a irmã falou, olha, pega uma chave aí, ela estava com 2 chaves na mão. Pega aí, olha, essa chave aqui Deus está te dando. Onde é que está na Bíblia isso? Eu nunca li na Bíblia Deus dando chave para ninguém. Dessa maneira que a pessoa faz, isso é muito perigoso. Aleluia. Nós temos a palavra para ler e crer, para Deus nos abençoar. Nós não precisamos disso, de chave, de objeto, porque você está condenando Cristo na cruz. Você não está considerando que Cristo sofreu na cruz. Então, amados irmãos, vamos buscar o conhecimento. Vamos buscar o conhecimento para nós não sermos enganados. É muito simples. Eu falei para ela, minha irmã, se a senhora quiser, eu posso ir lá na casa, posso orar lá com sua filha lá, cantar um louvor lá, apresentar a casa a Deus, mas eu não preciso ungir a casa dela. Nós somos ungidos por Deus. Todos nós temos a autoridade espiritual. Aleluia. Que Deus nos dá para curar os enfermos, usar a nossa vida como instrumento. Só basta apresentar. Falei, olha, só basta ela chegar lá, cantar um louvor. Ela mesma, se não quiser levar ninguém, como ela já é uma serva, mas ela não tem conhecimento, vocês cantam um louvor lá, leem uma palavra e apresentam a Deus. Você não precisa jogar óleo na sua casa nem sal, porque você não é. Você não é místico, você é crente. Isso é muito triste. E Paulo estava enfrentando isso em seu ministério na igreja da Galácia. Porque os judeus queriam circuncidar o povo pela lei de Abraão, porque todo judeu tem que se circuncidar no 8º dia. Mas Cristo, quando ele vem, ele é a nossa circuncisão. Nós, os gentios, não precisamos circuncidar. Glória. E Paulo enfrentou muito problema com esse ensino dos próprios judeus, querendo ensinar a igreja a voltar para alguns preceitos e rituais da lei de Moisés, que não precisava mais, porque Cristo cumpriu. Agora era só crer no Filho de Deus pela fé, que o teu pecado é sarado, que o teu perdão é perdoado. Nós não precisamos mais de nada. Por isso que ele vai dizer no versículo 9, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Defendendo o seu apostolado, exortando a igreja, porque ele já tinha ensinado e as pessoas estavam fazendo as coisas erradas. Irmãos, quero que vocês saibam no versículo 10, que o evangelho por mim Irmãos, quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Esse aqui é um ponto muito tremendo, porque as pessoas hoje estão fazendo doutrinas, estão acreditando naquilo que o homem está falando. Se eu trouxesse para cá um monte de objetos, vendesse aqui na rede social, vem aqui pegar sua chave da vitória, sua vassoura da vitória, as pessoas que não têm o conhecimento, como a gente gosta de bênção, todo mundo gosta, a pessoa vinha aqui. Mas eu não vou fazer isso porque a Bíblia não me dá autoridade para fazer isso. A Bíblia me dá autoridade para me ensinar as minhas ovelhas, para me orar por elas, para que elas venham ser ensinadas para não serem enganadas. E Paulo está dizendo, olha, não fui eu que ensinei vocês. Isso que eu estou pregando não é meu, foi Deus que me deu. É de origem espiritual. Foi Deus que me deu para transmitir para vocês. A palavra de Deus não é de origem humana. É de brilho espiritual. E se você crê, no momento que eu estou ministrando aqui, se você crê, toma posse, você pode ser salvo, você pode ser curado, você pode ser abençoado, depende da tua fé. Glória, aleluia.
Paulo vai dizer do versículo 11 ao 24 a origem do evangelho dele anunciado, que vai do versículo 11. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, porque os judeus estavam falando, os judeus estavam dizendo que Paulo estava ensinando a doutrina dele. E ele está dizendo negativo, não é minha doutrina, não é o meu ensino, porque Paulo é um fariseu, um homem muito inteligente. Ele tinha capacidade de fazer isso. Mas ele está dizendo, não recebi de pessoa alguma, no versículo 11. Nem me foi ensinado por homem nenhum. Pelo contrário, eu recebi do Senhor Jesus Cristo por revelação. Ele teve um encontro com Jesus Cristo desde lá da estrada de Damasco. Ele ficou cego 3 dias e Ananias foi lá, tirou as camas dos seus olhos. Ele voltou a enxergar e de lá ele não foi mais o mesmo homem. De lá ele recebeu o ensino. De lá ele foi para outras regiões se separar para escrever, para trazer o ensino revelado por Deus, assim como Moisés também recebeu a inspiração de Deus para trazer o Pentateuco, a Torá para o seu povo. Aleluia, Deus. Versículo 11, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi do próprio Cristo, do próprio Mashiach. E hoje é a mesma coisa, a gente está falando dessa palavra, está pregando essa palavra, mas as pessoas preferem coisas místicas. A pessoa prefere o sal, a pessoa prefere o óleo, a pessoa prefere o homem falar do que a palavra. É a palavra que tem que falar. Paulo vai dizer, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. Paulo está dizendo, olha, eu não sou mentiroso, realmente eu fui um fariseu zeloso da tribo de Benjamim. Eu persegui a igreja, eu coloquei as pessoas na prisão, mas eu tive encontro com Cristo. E o meu evangelho foi Ele que me deu, não é de origem humana. A palavra de Deus não é de origem humana. Ela tem que ser suficiente para a tua vida. O problema é que as pessoas não querem ler a palavra. As pessoas não querem ler a palavra e não querem orar. Aí como é que as pessoas vão ser edificadas sem a leitura da palavra? Porque a Bíblia não é qualquer livro. É um livro espiritual, é um livro sobrenatural. É um livro que Deus deixou como um guia de fé para a nossa vida, para a gente ser tremendamente abençoado por Ele. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus, Paulo está falando aqui, porque ele era muito inteligente, um homem que falava vários idiomas, um homem poliglota, um homem capacitado. Se ele quisesse mesmo me enganar, se ele fosse um falso profeta, se ele fosse um falso apóstolo, ele poderia mesmo enganar o povo. Mas ele está dizendo, não é de mim, foi o próprio Cristo que me deu. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade. E era extremamente zeloso pela lei de Moisés, das tradições dos meus antepassados. Glória a Deus. Mas ele está dizendo, mas eu descobri a verdade. Os meus olhos se abriram e o próprio Cristo se revelou a mim. Então, se eu já ensinei a vocês, é suficiente para que outros cheguem aqui e ensinem outro evangelho que não é esse que eu preguei, porque distorce a palavra. Olha o privilégio desse homem, foi o próprio Cristo que revelou para ele a palavra. Ele vai dizer no versículo 15, mas Deus me separou, olha, desde o ventre materno, glorificando a Deus, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, porque ele era perseguidor. Outra hora ele não conhecia a palavra, ele pensava que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele teve um encontro com Deus, e a sua vida foi mudada. Por isso que ele deixou essas cartas para a igreja
da Galácia, hoje na atual Turquia. Foi um homem que doou a sua vida por pregar a palavra, por ensinar, apanhou por isso, foi para a prisão por isso. Mas ele não deixou de crer na revelação de Deus. Então, querida irmã, somente creia na palavra de Deus. Quando você estiver angustiada, quando você estiver angustiado, vá para a palavra, ore, cante salmos, que tudo vai passar, tu vai se alegrar, vai sair aquele peso. Você não precisa de ninguém. Muitas das vezes Deus quer ter um encontro contigo verdadeiro, como teve com Paulo. Glória a Jesus. Claro que nós precisamos das pessoas para nos levantar espiritualmente, mas muitas das vezes Deus tem que ter um encontro. Deus quer te ouvir, quer ouvir o teu louvor, quer ouvir a tua ministração, quer ouvir que você é uma bênção para o reino dele. Aleluia a Deus. Deus não te chamou para ficar preso ou presa a uma situação negativa. Deus te chamou para te agir, para te combater. Tu é um soldado, tu é uma serva de Deus. Amém, Jesus. Oh, glória, creio, Jesus. Aleluia. Olha o prazer de servir a Deus, que Paulo vai dizer, revelar o seu filho em mim. Que coisa maravilhosa. Deus chamou ele para revelar o seu filho nele. Olha que privilégio. Você tem privilégio hoje de dizer que você é cristão? Você tem privilégio hoje de dizer que você é um servo, uma serva de Deus? Porque nós temos que ter esse privilégio. Revelar o seu filho em mim para que eu ensinasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, porque Deus chamou ele, deu para ele a autoridade. E ele agarrou a oportunidade. Agarre todas as oportunidades que Deus te dá, que Deus coloca sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, e glorifique o nome dele. Não olhe para trás. Paulo nos ensina aqui que não podemos mais olhar para trás, é para frente, é caminhando, é combatendo, é fazendo a obra, é combater o bom combate. Tampouco subia a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos, porque quando ele se converteu, ele se separou. Paulo se separou. Não foi fácil para ele. As pessoas criticaram muito ele. Será mesmo que ele se converteu? Será mesmo que é verdade? Paulo vai expressar esse sentimento aqui nessa carta. Tampouco subia a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Olha para onde ele foi, lá para a Arábia, quando ele se converteu. Que as pessoas queriam matar ele, as pessoas queriam prender ele, as pessoas não acreditavam na conversão dele. E tornei a voltar a Damasco depois, e depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Aí que ele foi conhecer o apóstolo Pedro, depois de 3 anos separado, afastado. Eu creio que ele estava ali em comunhão com Deus, recebendo de Deus todas essas cartas que ele deixou como legado para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Meu Deus, que encontro, hein? Que encontro de Pedro com Paulo. Imagine só essas duas potências espirituais, grandes apóstolos que Deus levantou nessa terra. Aleluia. Para conhecer pessoalmente, estive com ele 15 dias. Com certeza conversaram sobre a conversão dele, sobre o que ele estava escrevendo, sobre o que ele queria fazer para Pedro. Responsabilidade, compromisso com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 19: não vi nenhum de outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. O grande Tiago, que comandava a igreja em Jerusalém, o bispo de Jerusalém, irmão do próprio Cristo.
A conversão também de Tiago é muito linda, porque ele criticava também o Machia, Jesus Cristo, seu irmão, mas ele teve também um encontro forte com ele. Verdade. Já estamos terminando, é só uma reflexão. Versículo 20 em diante. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Paulo está dizendo, tudo que eu já ensinei, tudo que eu escrevi, não tem origem humana. Foi o próprio Cristo que me deu. Foi Ele que me revelou. E eu estou passando a todas as igrejas, não só da Galácia, mas de toda aquela região da Capadócia. Toda a região das províncias do Império Romano foi as cartas do grande apóstolo, do gentil apóstolo Paulo. Ele vai dizer no versículo seguinte, a seguir fui às regiões da Síria e da Cilícia. E o homem andou. O homem escreveu, o homem não parava. Por causa do chamado e por causa do compromisso com Deus. Porque você tem que ter compromisso com Deus. Quando você tem compromisso com Deus, você tem com o seu próximo. Eu não era pessoalmente conhecida, ele vai dizer, pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Último versículo, 23 e 24. Apenas ouviu dizer. As pessoas comentavam sobre a vida dele, sobre a conversão. Apenas ouviu dizer, aquele que antes, lá atrás, nos perseguia, aquele que antes nos perseguia, quando ele era um fariseu que mandava prender a igreja, agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. Que exemplo maravilhoso de fé! O homem que tinha uma proporção gigante de fazer coisas lá atrás, quando ele estava lá atrás, porque ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele se converte, isso me chama a atenção, que com a mesma proporção que ele perseguia, porque ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, que ele ensinava, porque ele era um fariseu que ensinava o povo a Torá. Com a mesma proporção que ele perseguia, ensinava, era uma fera no estudo, era um homem muito inteligente, um homem muito sábio, e toda essa sabedoria, toda essa proporção que ele fazia lá atrás, quando ele se converteu, ele fez ainda melhor para Cristo. Eu te pergunto, tu tem feito para Cristo o que tu fazia lá atrás com a mesma proporção que você agora se diz ser um cristão, um servo do Senhor? É uma reflexão. Nós temos que fazer com a mesma medida, Paulo está nos ensinando, com a mesma proporção e ainda até melhor do que quando a gente estava lá na Babilônia, no mundo. Apenas ouviu dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. Muitos ainda desconfiados de Paulo, muitos ainda com o pé atrás com Paulo. Mas Paulo não deixou se abater. Paulo não deixou se abater. Paulo não deixou de ensinar. Paulo não deixou de fazer sua parte. Versículo 24, o último, para a gente encerrar essa reflexão. E glorificavam a Deus por minha causa. Muitos estavam com o pé atrás, mas quando ele chegou lá, que as pessoas viram a mudança que Deus fez na vida dele, eles começaram a glorificar a Deus pela vida desse grande apóstolo dos gentios. É assim que acontece na nossa vida também. Quando a gente se converte. Quando você se converte, que realmente você se firma na fé, você é uma grande testemunha. Eu sou uma grande testemunha. Outra hora eu estava lá no mundo, cantando, viajando, nos palcos da vida. Hoje estou aqui ministrando como pastor do ministério,
que Deus me chamou e nos colocou aqui, nos deu ministério. Para que Deus nos deu os ministérios? Para que Deus nos deu esse ministério? Primeiramente para a glória do seu santo nome. Deus nos deu o ministério para ensinar, para evangelizar, para cuidar, para apacentar, para visitar o seu povo e trabalhar com aqueles que querem trabalhar para o reino de Deus. Então, amados e queridos irmãos, a palavra nessa tarde é essa. Tome posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus, creia, ela é suficiente para a nossa vida. Não seja um crente místico. Não seja um crente idólatra. Apenas acredite na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé. Ela é suficiente para nos libertar, para nos sarar, para nos abençoar e nos guardar de todo o mal. Você viu o que a missionária pregou? Fecha os teus olhos. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. Glória a Deus. Porque o salmista está inspirado, está falando isso. Ele está cantando, ele está louvando, ele está se expressando num momento de adoração muito forte diante de Deus. Aqui ele está cantando e tocando, regindo diante de Deus. Eleva os olhos para os montes. Monte da onde? De Israel. Porque nesse monte de Israel havia muito paganismo. Nos montes de Israel havia muita idolatria. E Davi está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o monte espiritual do Senhor, não aquele monte físico cheio de idólatra, mas eu elevo os meus olhos para os montes, tanto esse monte de Deus como o monte espiritual, eu elevo e vejo Deus. Eu não vejo nenhum Deus pagão aqui do panteão grego-romano. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Davi está dizendo, inspirado por Deus, que o socorro dele não vem dos ídolos, não vem dos místicos, não vem daqueles que deturpam a palavra de Deus, mas que o socorro dele vem daquele que fez o céu e a terra, aquele que está acima do monte. Esse é o Deus soberano de Israel. Aleluia a Deus. Esse é o Deus da nossa casa, da nossa família. Nesse Deus que devemos crer e acreditar que não precisamos de intermediários. O único mediador entre Deus e os homens é Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado, meu irmão e minha irmã, que está aqui na live conosco. Que Deus venha te guardar de todo mal. E que Deus venha te abençoar grandemente nesse final de semana. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. E que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos dar o suporte para nos guardar de todo mal. Para nos proteger de tudo aquilo que nos cerca. Que tenta nos tirar dos seus caminhos. Que a palavra do Senhor venha cada dia nos colocar no caminho da salvação, no caminho certo que Deus quer para a nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa estar conosco